vamos lá. Eu trouxe aqui um tema para vocês que tem muito a ver com a minha pesquisa recente, com a minha atuação recente lá na universidade, no nosso núcleo lá de pós-graduação, e também uma relação direta com esse último ano que eu passei no Babson College, estudando aí sobre o engajamento corporativo com startups, né? Então esse subtítulo aí é um subtítulo que eu utilizei na apresentação desse tema que nós fizemos no Congresso Brasileiro de Inovação, Gestão e Desenvolvimento de Produto, no ano passado. Aproveitei, né, do nosso colega Wesley Canedo, que é coautor do artigo e que preparou boa parte do material que eu aproveitei para essa apresentação aqui hoje com vocês, né? O meu grupo de estudos na UFMG é o NTQI, um grupo que é carinhosamente herdado do professor Lin Shisheng, que começou isso há mais de 20 anos atrás, trabalhando intensamente naquela época com qualidade, e aos poucos nós viemos migrando, né, nosso trabalho para ter esse balanceamento, né, entre qualidade e também inovação. A gente tem um canal no YouTube, então se você digitar NTQI UFMG, vai aparecer certamente algumas coisas que a gente tem colocado lá, um canal recente, e a gente tem priorizado, inclusive, colocar lá as experiências mais recentes de mestrado, mestrado na área de administração, engenharia de produção, mestrado profissional de inovação tecnológica e propriedade intelectual. Então ali a gente tem colocado de uma maneira que é simples, palatável e rápida, síntese do que as pessoas têm feito lá por meio desses programas. Então, se você quiser visitar, ver um pouco como é esse trabalho na área de inovação, conduzido dentro do nosso grupo, vai ser uma experiência sem dúvida interessante. Bom, então nós temos engajamentos de corporações com startups, tá? Então, por esse termo corporativo, eu estou falando de empresa grande, né? Empresas que são ditas estabelecidas, tá? Poderia ser o exemplo, por exemplo, da Ambev, como, né, foi apresentado pelo Tomás na primeira apresentação. Pode ser uma grande empresa do setor siderúrgico, mineração, enfim, cosméticos, farmacêuticos, automotivo, né? Empresas grandes que têm seus mercados já consolidados, suas práticas consolidadas, grandes estruturas organizacionais envolvidas e assim por diante, né? Então, essas empresas, normalmente, tá, elas têm um determinado desafio que é muito especial, né? São empresas que estão com seus processos, suas operações muito bem sintonizadas para atender ali demandas dos seus mercados atuais, dos seus clientes atuais. São empresas que buscam intensamente aí redução de custos dos seus processos, aumentos incrementais de qualidade, e por esse motivo elas costumam ter desafios especiais para inovar, para se arriscar, para se lançar em terrenos desconhecidos, para se lançar em mercados novos, em oportunidades que não foram exploradas previamente por essas empresas, né? Muitas vezes seus processos não estão preparados para isso, isso representa um risco à sua reputação, à sua marca, isso representa um desafio em relação à estranheza pelos seus clientes. A escala de produção dessas empresas acaba multiplicando erros numa escala muito grande, e então essas empresas, um dos grandes desafios que vem sendo tratado, principalmente por literatura na área de gestão de inovação nos últimos anos, sobre como fazer esses dinossauros, né, inovarem, fazer coisas novas e explorar aí outras áreas de domínio, né? E essas empresas são muito diferentes das startups. Startups são aquelas empresas novas, normalmente compostas por pessoas jovens, inexperientes na área de negócios, mas que têm em mãos ali uma tecnologia diferente, uma coisa que está na fronteira da aplicação da tecnologia, estão criando mercados diferentes. Normalmente é a empresa que está nascendo junto com o seu primeiro negócio, então o produto e o negócio está nascendo junto, são equipes pequenas, numa dinâmica muito forte, mas que muitas vezes tem carência de experiência de mercado, tem carência de contatos com clientes, existe um certo desconhecimento das variáveis de negócio.
Então, enquanto as startups estão voltadas, por exemplo, a uma inovação mais de ruptura, né, conquistar um cliente novo, um mercado novo, vir com uma tecnologia completamente nova, nós temos a grande empresa tentando inovar incrementalmente, tentando melhorar qualidades e reduzir custos a passos um pouco menores, controlados, com um pouco mais de segurança, né? São empresas que estão falhando rápido, enquanto as startups elas estão falhando rápido, falhando o tempo todo, tentando topar direto com o cliente. Deixa eu colocar um laser aqui para facilitar a nossa conversa. Enfim, várias outras diferenças, né? Na grande empresa eu tenho uma organização formal, hierarquizada, gerente, diretor, presidente, carreiras muito longas as empresas, enquanto a startup é mais informal, ela é horizontal, ela é direta, a grande empresa mais avessa ao risco, e a startup se lançando em direção ao risco, né? Então, dá uma primeira impressão de que uma não vai conversar com a outra, né? São universos, são tendências, são situações completamente distintas e principalmente culturas também igualmente distintas de trabalho. Bom, mas por que então que uma empresa estabelecida vai procurar uma startup para trabalhar junto? Ou por que uma startup vai procurar uma empresa estabelecida? A questão é que, exatamente pelas diferenças que essas organizações têm, elas se complementam de uma maneira muito interessante frente ao desafio da inovação. Ora, a startup ela pode inovar sozinha? Claro que pode. Mas a startup falta experiência, às vezes, para escalonar uma operação, falta uma experiência de logística e distribuição, como que essa que o Tomás acabou de demonstrar. A startup tem problema de acesso ao capital, às vezes é uma marca completamente nova, ela não consegue atrair uma credibilidade do ambiente, ela não consegue conquistar um cliente, né, por ser desconhecida, por ser olhada com desconfiança, enquanto a empresa estabelecida tende a ter tudo isso, porém ela tem essa dificuldade em explorar oportunidades novas, desenvolver produtos e serviços que não tenham muito a ver com sua história recente, às vezes tem uma certa... às vezes é um pouco refratária a uma tecnologia nova, tem uma dificuldade de conquistar talentos, principalmente as questões de cultura, né? Mudar a cultura da empresa em prol de mais inovação, de mais risco, de um trabalho mais horizontal. Então, existem necessidades que são encontradas nas empresas estabelecidas e necessidades que são encontradas nas startups que motivam esse encontro. Startups buscarem apoio, um patrocínio, um acesso a recursos de empresas estabelecidas, e as empresas estabelecidas também recorrerem a startups para refrigerar seu ambiente, abrir espaço para explorar coisas novas, tecnologias diferentes, abrir um espaço para provocar a sua cultura. E dessas possibilidades de encontro, apesar dos riscos e das diferenças que nós vimos agora há pouco, nasce então essa questão que é os engajamentos corporativos com startups. Como é que isso acontece, né? O que tem por trás desse conceito e dessas iniciativas aí? Bom, é claro que quase sempre houve startup e tem empresa grande também há muito tempo, né? Por que agora essa coisa está pegando, né? Isso é um tema que começou a explodir aí, eu diria que principalmente a partir de 2015, quando começaram-se a discutir ali os programas de aceleração corporativa, e desde então, tanto em termos de publicações acadêmicas, quanto em termos de iniciativas práticas aí nas indústrias, essa coisa explodiu, né? Explodiu de uma tal forma que hoje praticamente dizer que, às vezes uma empresa, ao dizer que faz inovação, ou que faz uma inovação de maneira aberta, ou seja, com parceiros externos, é quase que um sinônimo de eu tenho um programa de startups. Então, essa ascensão ela tem sido muito rápida, isso tem transformado o ambiente de uma maneira muito intensa. Isso está acontecendo agora, nesse momento, de uma maneira nunca antes vista, principalmente pelo advento das tecnologias digitais, né, que tem sido assim, um grande impulsionador desses encontros. E aí, em tecnologias digitais, a gente tem uma série de termos, alguns cobrem os outros
enfim, são coisas que estão surgindo agora, ainda não estão num estágio de grande maturidade. Eu citei alguns aqui, como tecnologia cloud, big data, computação cognitiva ou tecnologias de inteligência artificial, a IoT, a realidade virtual, realidade aumentada, Robotic Process Automation, que são os famosos sistemas de RPA, blockchain, machine learning, enfim, tem todo um glossário de tecnologias que são associadas ao fenômeno do digital, né, da evolução das tecnologias da informação, e que coincidentemente estão num estágio de maturidade e num momento de barateamento do acesso a essas tecnologias que tem provocado um verdadeiro boom aí de novos negócios, de empresas sendo transformadas, principalmente, né, no instante aqui em que a gente faz essa apresentação, a gente está vivendo ainda, né, esse momento forte da pandemia que botou as pessoas dentro de casa. Então tudo que é digital, tudo que é virtual, tudo que é possível se fazer com o uso dessas tecnologias está sendo ainda mais acelerado. Obviamente, startup não é só dessa área, apesar de que hoje teve, né, o fenômeno tem sido sim, muito impulsionado, né, por tecnologias dessa área, mas nós temos também o que a gente chama de deep techs ou hard techs, né, que são tecnologias baseadas em ciência de ponta, né, ciência profunda, às vezes que está baseada em anos de estudos acadêmicos. Nós temos um caso em Viçosa aqui emblemático, conhecido no Brasil inteiro, que é o caso da Risoflora. É um exemplo típico, né, do que é uma startup deep tech, né, uma startups na área de ciências de materiais, biotecnologia, fotônica, nanotecnologia, instrumentação científica, genética e outras áreas que estão também assim, sendo fortemente impulsionadas, muitas vezes apoiadas também por um avanço mais acelerado da ciência, que vem das tecnologias digitais, mas também apoiadas em ciência pesada aí de outras áreas, né? Então, vocês podem imaginar que uma pessoa que é um gestor de desenvolvimento de novos produtos, um gestor de serviço aí de grandes empresas, ele olha para isso tudo e fala assim, puxa vida, assim, como que a gente vai pegar todas as oportunidades, né? Como que a gente vai tentar se apropriar disso tudo e manter a empresa atual, manter a empresa competitiva, afastar esse risco de ser substituído, de ser ultrapassado às vezes por empresas pequenininhas e que estão aí na crista da onda com tecnologias que às vezes a gente não conhece, né? Então existe um forte movimento dessas empresas para buscar se associar de alguma forma a essas startups, oferecer recursos, oferecer contrapartidas a essas startups para que elas de alguma forma possam se associar ao seu negócio. Se vocês digitarem na internet aí, gente, nos mecanismos de busca, coisas como essas que eu coloco nesse slide, digita aí programa corporativo de startup, programa de aceleração corporativa, incubadoras de startups, incubadoras corporativas de startups, bootcamps, vocês vão ver um monte de coisas. Vocês podem testar isso em português, em inglês, é um fenômeno mundial. Vocês vão ver muita coisa que as empresas estão tentando fazer, vão ver muita oportunidade, tanto sendo da parte da equipe de uma startup, ou sendo, por exemplo, pessoas que vão se ligar às empresas, ou às iniciativas de ligação que fazem esses casamentos entre as empresas e startups. Isso torna, para quem está estudando a área, como nós estamos estudando lá no nosso grupo, isso nos provoca, né? Como que isso está sendo feito, quais são as tipologias ali por trás, quais são as estratégias das empresas, né, ao tentar fazer isso, e como que isso tem sido operacionalizado dentro dessas empresas e junto ao restante dos parceiros aí dos ecossistemas, né? Então, muitos dos esforços realizados, vocês podem imaginar que não dão certo. Nessas conversas e nessa pesquisa que eu tenho feito, eu tenho conversado com colegas que trabalham nas consultorias, né, que às vezes são procuradas por empresas que querem entender isso, e muitas vezes esse pessoal fala exatamente isso. Olha, as empresas estão desesperadas procurando essas oportunidades, se inserir, né, é o que a gente chama de, às vezes, fear of missing out, né, assim, é o medo de estar de fora de uma grande onda, de uma grande tendência.
E às vezes esses contatos, esses casamentos aí com as startups, esses engajamentos, eles são feitos de uma maneira atrapalhada, de uma maneira que não considera às vezes as variáveis organizacionais, não considera às vezes a dinâmica dos mercados. É muito comum vermos comparações diretas aí com empresas que são o que a gente chama de digital born, né? Que as empresas que sempre foram às vezes dessa área digital e virar às vezes para uma mineradora e falar que ela tem que pensar como a Apple, é uma coisa que não faz muito sentido. Então existe toda uma preocupação nessa área de estudos de compreender como que podemos pensar em engajamentos corporativos que façam sentido para cada contexto organizacional, para cada área, cada setor da economia, da indústria, das empresas que estão procurando se envolver, né? Então, lemos muita coisa, tá? Nos estudos de referência aqui que embasam essa apresentação, tem mais de 100 referências. Todo dia chega uma notificação aqui do meu Google Scholar, das minhas assinaturas aí, de artigos científicos, né, sobre coisas que aparecem nessa área. Mas existe um viés, parece que existe uma tendência, assim, um interesse mais focado tanto da prática quanto do pessoal de teoria em entender como é que os programas com as startups estão rodando, né, e como é que ocorre esse engajamento, né, como é que você seleciona uma startup, como é que a startup seleciona os programas de interesse dela, das empresas, né? Agora, como é que a empresa se organiza para engajar com as startups? Esse tem sido o nosso maior ponto de estudo. Como é que eu pego aquele dinossauro que é hierarquizado, que é cheio de normas, de procedimentos, que tem pessoas de uma geração diferente, que tem uma cultura muito voltada à precisão, à qualidade estreita de tudo que faz, tudo tá ligado a uma certa estrutura de poder na empresa, tudo está ligado a uma impossibilidade, às vezes, de erro, a um pouco espaço, muitas vezes, para criatividade, para se arriscar, para as ligações orientais. Como é que esse pessoal trabalha agora com startup de uma hora para outra? Como é que essa empresa pensa isso, organiza isso, e mais do que isso, como que esses programas com startups refrigeram esse ambiente da empresa, como que isso é projetado? É claro que o mesmo foco de estudo poderia se inverter por como que as startups estão fazendo para se ligar com essas grandes empresas, mas não só pela minha trajetória, que é muito ligada à grande empresa, mas também pelo fato de a startup ser um tipo de organização muito mais flexível, né, com muito menos algo a perder nesse processo. A gente tem focado um pouco mais sobre como que isso acontece do lado da empresa grande. Bom, teve uma explosão principalmente a partir de 2015, como eu falei. Lógico, tem alguns números antes disso, mas o que se estudava antes que ajuda a gente a entender essa área? Bom, uma das coisas mais antigas que se estudava e que se relaciona com essa discussão é o corporate venturing, ou seja, o capital de risco. Né? Primeiro por grupos de capitais de risco, grupos financeiros, capitalistas de risco que buscavam novos negócios, buscavam empresas nascentes. Depois foi cunhado esse termo aí que se espalhou mais, startups, e procuravam achar quais são as mais promissoras, avaliar aqueles negócios e colocar dinheiro ali dentro. Mas com o tempo também as empresas grandes começaram a ter seus próprios braços de corporate venturing, e aí não é só grana que rola, porque a empresa está olhando para startups que eventualmente ou podem ameaçar seu negócio, ou pode ter uma tecnologia que é complementar ao seu negócio, e elas vão formando seus grupos de corporate venture e fazendo decisões de investimento que tem também um papel estratégico para a empresa, tem um papel ali portador de futuro. Não necessariamente nesse início estamos falando de engajamento, que eles vão trabalhar junto, vão fazer alguma coisa junto, que vão se misturar de uma certa forma, mas existe esse olhar bem financeiro no início, né? Voltado a aportar recurso naquilo que pode dar certo, pode dar um lucro para a empresa, pode ser um bom lugar para colocar ali as suas reservas financeiras. Só que com o tempo, o pessoal dessas empresas vai começando a entender que a experiência da empresa em negócios, em distribuição, em mercado, em clientes, em marketing, se ela for oferecida para a startup investida, a chance do negócio dar certo pode melhorar. Então eles conseguem mitigar um pouco o risco desses investimentos, eles começarem a trabalhar um pouco mais juntos
e dá acesso para a startup a alguns recursos que estão eventualmente disponíveis na empresa. Então a coisa começa a caminhar em direção a uma literatura de inovação aberta, que foi cunhada originalmente, pelo menos o termo foi originalmente cunhado por Henry Chesbrough, né, ali num famoso livro que ele lançou em 2003, é um professor da Universidade da Califórnia em Berkeley. Mas, enfim, existia inovação aberta, existia interações entre organizações buscando inovação há mais tempo, mas a gente percebe que existe, então, uma caminhada desses grupos de corporate venture capital caminhando na direção de uma interação maior e fazendo ações que são mais relacionadas ao que a gente chama hoje de inovação aberta. Tem um papo também que surge lá na esfera dos estudos sobre estratégia, que é o empreendedorismo corporativo, né? Como que a empresa se torna mais empreendedora, né? Quais são as estratégias que tornam a empresa mais empreendedora e fazem com que ela consiga fazer ao mesmo tempo, extrair um valor legal do negócio corrente, mas ao mesmo tempo ter algum tipo de articulação, algum tipo de estratégia que também permita simultaneamente lançar para inovações mais promissoras. O papo é mais ou menos parecido em termos desse dilema central com uma outra conversa que existe aí desde o final da década de 60, o início da década de 70, que é de ambidestria organizacional, né? Então ambidestro é aquele que chuta com os dois pés, né? Ou tem facilidade, habilidades semelhantes com as duas mãos. Então essa analogia é feita as empresas que conseguem, que eles chamam de exploitation, né? A gente traduz aí, essa palavra não existe em português, a gente aportuguesa ela como uma explotação, né? Que é uma exploração, mas dentro de um terreno conhecido, né? Para tirar mais eficiência, tirar mais suco ali daquela fruta. E ao mesmo tempo ela possa explorar, né? Se lançar no terreno do desconhecido e alcançar o que a gente chama ali de uma inovação radical. Papo parecido, uma turma que está discutindo mais na esfera da estratégia, uma turma que está discutindo mais na esfera da organização, mas motivados ali por uma necessidade razoavelmente semelhante. Os estudos são interessantes, mas falta aquele como fazer. Né? Então então como eu exploto e exploro ao mesmo tempo? Né? Então, muitas vezes esses estudos estão voltados a olhar para trás e entender se a empresa concilia essas duas necessidades, mas às vezes falta um pouco de prescrição, um pouco de como fazer, um pouco mais de norteamento, né, para a ação de uma empresa que quer se lançar nesse terreno. Por último, tem uma discussão de parcerias assimétricas. Essa discussão é antiga e pega um pouco de empresas grandes se associando com empresas pequenas, não necessariamente startups, tá? Mas o foco dessa conversa está muito em como a empresa grande não explora excessivamente ou não engole a empresa pequena, que é uma discussão obviamente muito pertinente, mas então ela tem essa expropriação do recurso, né, do lado fraco, como ponto principal. É lógico que isso tem um pouco a ver com o que acontece em cadeias muito verticalizadas, né, indústrias muito antigas, cadeias verticalizadas, onde tem um elo, por exemplo, que consegue impor uma relação de poder muito forte, né? Às vezes uma montadora com fornecedores, e então como o quão danosa pode ser essa relação para um lado fraco, acaba dominando mais essa literatura, e a horizontalidade típica da inovação, como se formam parceiros para fazer coisas juntos, acaba sendo um ponto um pouco negligenciado. Então, o que a gente tirou, né? Quais são as nossas implicações aí dessa conversa toda, né? Para onde que isso está apontando? O primeiro ponto é exatamente esse. Está todo mundo tentando entender como é que os programas de startup estão rodando, como é que são os programas, como é que as startups são selecionadas, qual que é o percurso, como que ocorre uma aceleração de startup, que é aquele processo de mentoria, de acompanhamento, de treinamento simultâneo ali de uma equipe de empreendedores enquanto você vai amadurecendo as etapas do próprio negócio, que tipos de resultados isso tem gerado, mas parte-se de um pressuposto que não é verdadeiro, de que as coisas dentro da grande empresa muitas vezes estão resolvidas.
a empresa é grande, a empresa é experiente, a empresa tem gestão, a empresa já tem marketing, a empresa tem desenvolvimento de produto, e que não seria necessariamente um desafio muito expressivo ela fazer isso acompanhada das startups. Mas é claro que é. É claro que é difícil, é claro que colocar startups muitas vezes dentro do site de uma grande empresa para trabalhar junto e ter acesso às vezes a informações que são sigilosas, às vezes fazer produtos que infringem determinadas normas internas ou estão sujeitos a certos aspectos regulatórios, muda tudo, muda uma série de processos, muda uma série de comportamentos, enfim. Então é nessa pesquisa que a gente está se abraçando, essa é a grande questão, né? As implicações externas, né, da abertura do processo empresarial de inovação, né, quanto a empresa consegue se projetar no mundo da inovação, fazendo esses contatos com startups, às vezes é excessivamente valorizado, e como que ela faz isso lá dentro da casa dela é muitas vezes negligenciado, né? Então, esse é um ponto que a gente tem abraçado aí. Uma outra coisa que é muito relevante, que a gente quer chamar atenção por meio dessa pesquisa, normalmente o pessoal fala, olha, mas para coordenar um programa de coordenação, uma empresa que quer coordenar uma iniciativa junto com uma ou um conjunto de startups, você tem que eleger um cara para conduzir isso, né? A literatura às vezes dá o nome de champion, mas eu já vi pelo menos uns 10 nomes associados a isso. E existe então uma expectativa de que você vai achar uma pessoa na empresa que vai viabilizar um programa desse, ou vai viabilizar uma iniciativa de mais longo prazo sobre isso. E as expectativas são enormes, enormes em torno dessa figura. Existe uma certa negligência, uma simplificação em torno daquilo que ele precisa fazer, porque ao mesmo tempo ele tem que ser uma liderança na empresa, ele tem que falar o vocabulário de startup, o vocabulário das novas tecnologias, o vocabulário do empreendedorismo, mas tem que conhecer profundamente as barreiras culturais, políticas da grande empresa, ao ponto de influenciar, de conseguir penetrar nas áreas de dificuldade, né? Tem que conhecer o negócio da empresa profundamente, também de seus aspectos técnicos. Então, ou seja, cadê a abordagem de time, de equipe? Então é exatamente isso que a gente está tentando entender, né? Como é que eu monto um time para rodar isso, né? Como é que eu monto processos para rodar isso e como é que isso harmoniza, né, com o restante da estrutura da empresa, de maneira a transformá-la no meio desse processo, né? Então a gente rejeita um pouco esse papo de super-heróis e quer entender como é que eu desenho uma organização para ser de fato moderna, para ser de fato uma organização que influencia seu ecossistema, né? Bom, existe uma tensão entre separação e integração, que é mais ou menos o seguinte: se eu tento fazer uma interação com startups, então eu acho um champion, uma pessoa que vai liderar esse processo, eu encontro um time para dar suporte para esse trabalho, eu trago startups para trabalhar com a empresa, oferecendo ali tecnologias que vão ser aplicáveis a processos, vão complementar produtos da empresa, ou vão expandir possibilidades de uma plataforma tecnológica que a empresa já tem no mercado. Isso vai ficar onde? Muitas vezes eu coloco isso dentro da empresa, eu abro um andar do prédio da empresa para fazer isso. As restrições, as normas, a cultura da empresa podem ir matando essa iniciativa, que é os anticorpos da empresa vão matando esse corpo estranho que aparece ali dentro. Se eu coloco do lado de fora da empresa e sem contato com a empresa, às vezes o que a gente chama de polinização cruzada, essa transformação que a gente quer da empresa, esse crescimento, esse direcionamento do ambiente da corporação para algo que é mais inovador, mais aberto, mais horizontal, ele também se perde. Então uma das discussões é essa: separa ou integra? Ou qual que é a distância certa para isso estar da empresa? O quão dentro da empresa um programa, uma iniciativa de engajamento precisa ficar, né? Então eu tenho uma figura que meio que sintetiza a história toda, né? Não vou parar aqui sobre ela, que ela é basicamente a síntese, né, da discussão toda para trás, mas é uma maneira de comunicar rápido, né? E eu chego aqui a um ponto que eu queria provocar vocês, principalmente num evento aí que é conexão com o mercado, né? Muita gente aí na fase final do curso, né, preocupada em como é que vai se inserir, né? E aí vem a pergunta: o que isso tem a ver com vocês? Né? E daí?
né? Por que é importante entender o que está acontecendo nesse mundo da inovação e, em especial, nesse mundo da inovação que está conectando aí dois tipos de organizações tão distintas, né? Empresas grandes, antigas, consolidadas, estrutura muito hierarquizada e startups. E aí tem algumas coisas que eu tenho visto nessa pesquisa que estão me motivando muito e que eu queria trazer para vocês. Primeiro é emergência de novos modelos organizacionais, estão voltados para a integração dinâmica, né, a integração com outros agentes do ecossistema. Então hoje vai ser cada vez mais raro sentar numa empresa que vai estar fechada em si mesma. As empresas têm que ter pessoas que estão com ouvidos abertos, estão entendendo o que está acontecendo no mercado, as tecnologias estão surgindo, quais são as novas empresas que estão surgindo, o que elas estão oferecendo, em que medida aquilo ali pode integrar com o seu produto, complementar o seu serviço, em que medida aquilo é uma oportunidade de vocês fazerem alguma coisa juntos. Então aquele negócio de uma empresa fechar o mercado, se defender, usando às vezes aqueles modelos mais tradicionais de Porter, né, fecha, estratégias de ataque, isso vai cada vez ser menos relevante em comparação ao como fazer junto, como me integrar no ecossistema. Esses engajamentos hoje, eles estão ocorrendo de uma maneira muito formal. A empresa abre na internet um programa de startups, ou ela busca uma consultoria para ajudar ela nesse processo, tudo muito envolvido em contratos, em cláusulas, muita gente tentando amarrar por meio da papelada no que pode dar, né, um casamento desse, uma parceria dessa no futuro. Mas com todo gestor que eu tenho conversado, conversei com vários gestores nos Estados Unidos, conversei com gestores no Brasil, pessoas de startups, a expectativa é que isso seja cada vez mais orgânico, as redes pessoais das pessoas, a influência que elas têm exercido, seus contatos nas redes sociais digitais, a experiência, a reputação que você tem com projetos anteriores de parceria, é isso que vai dar movimentação nesse sistema. É cada vez menos papel, cada vez menos contrato, cada vez menos norma e cada vez mais expertise mandando, perfil inovador, empreendedor mandando, né? Hoje, por exemplo, é muito mais bem recebido você falar dentro das empresas de desenvolvimento de habilidades empreendedoras. Antigamente você falava isso com um gerente, com um gestor, o cara, não, espera aí, você está incentivando meu funcionário a abrir a empresa dele e me largar aqui na mão. Mas hoje as empresas estão cada vez mais convencidas de que é exatamente esse comportamento que elas precisam. Não necessariamente as pessoas vão ser empreendedoras lá de fora da empresa, mas elas podem ser empreendedoras pela empresa, para a empresa, ou junto com a empresa, ou levando a empresa, né, frente a uma oportunidade inexplorada, num caminho de uma incerteza maior, né, pessoas se colocando diante desses riscos. E isso é cada vez mais parte do perfil do profissional. Tomás falou agora há pouco sobre soft skills, né? Isso faz parte de um conjunto de soft skills que estão cada vez mais requeridas nas empresas, né? Habilidades múltiplas, criatividade, redes mais complexas, né? Não é só agora a empresa e a startup, a empresa e a universidade, a empresa junto com a startup, uma universidade dando apoio em uma certa área tecnológica, uma associação empresarial pode propagar aquela tecnologia em outros mercados, enfim, né? É cada vez mais organizações se articulando para fazer coisas complexas juntas, né? Então vocês podem esperar, principalmente para quem está formando agora, formando daqui a 2, 3 anos, apostem cada vez menos naquilo que a gente chama de emprego convencional. Cada vez menos. Vai existir ainda a carreira nas grandes empresas, vai existir essas oportunidades, mas vai ter muita coisa né, que você pode agregar valor, muita coisa na economia compartilhada, muita coisa que você pode fazer por meio de uma startup associada ou não a uma grande empresa, mas que esteja bem inserida num ecossistema, com outros agentes, com outras oportunidades de mercado, ligadas a novos clientes, novos mercados estão surgindo, e que não necessariamente reflete aquela ideia que já está ficando um pouco antiga de eu vou mandar um currículo meu para uma determinada empresa, vou fazer uma carreira eterna lá e chegar aos primeiros níveis, né? Isso pode ser, vai continuar, essa opção continua no cardápio, mas a gente vê uma série de outras possibilidades surgindo. Então, em síntese, busquem capacidade para aprender coisa muito rápido. Aprender muito rápido é uma das principais habilidades que eu acho que a geração de hoje... Eu estou tendo que fazer isso, eu que já formei aí, né, há praticamente 20 anos,
Eu estou tendo que fazer isso agora, o que eu estudo hoje, as disciplinas que eu dou aula hoje, as pesquisas que eu oriento hoje, tem pouquíssima afinidade com as matérias que eu estudei lá na minha graduação, e estou voltando agora de uma forte reciclagem, né, no estágio no exterior, mas busque aprender as coisas rápido, né, busque constituir e se apoiar nessas habilidades, né. Prepara para esse tipo de futuro. Tá? Isso vai mudar muito, né, o desenho das empresas, né, das atividades que a gente tem observado aí. Bom, eu estou com o meu olhinho no relógio aqui, tá? Para a gente não extrapolar. Eu queria só enfatizar aqui antes de fechar, passar aqui para a parte de perguntas. A apresentação ela é um pouquinho curta, ela tem que ser. Então, se é um assunto que você achou legal, se você queria saber um pouco mais, se você às vezes faz estágio numa empresa, você acha que isso poderia ser, essa empresa ainda não está ligada ainda nesse mundo, ou o pessoal não está enxergando tudo que tem a oferecer, ou você trabalha na incubadora da universidade, ou está pensando em abrir um negócio, criar uma nova tecnologia, fazer sua própria startup, onde que você pode discutir um pouco, ou saber um pouquinho mais sobre esse papo aqui dos engajamentos, né? Então, primeiro, eu vou tentar pegar essa parte da apresentação aqui, compilar num vídeo, deixar lá no nosso canal, vocês estão convidados a ver, tá? Assistir. Se entrar na minha página do ResearchGate, o ResearchGate é uma rede social aí de pesquisadores, de professores. Eu acho que o ResearchGate é junto, tá? Então você tem que digitar researchgate.com, procura lá pelo meu nome, e você vai ver algumas coisas que eu coloco lá, que são textos recentes, que embasaram inclusive essa apresentação aqui. Tem um pouco lá de texto bem sintetizado por enquanto, tá? É coisa bem rápida de ler, você pode tomar conhecimento assim, rever um pouco do que eu discuti aqui bem rápido. Tá para sair um artigo agora na revista Product Management and Development, que é uma revista mantida pela associação que eu faço parte, que é o IGDP, Instituto de Inovação e Gestão de Desenvolvimento do Produto. Então isso aí já está, né, em fases avançadas lá para análise, para editoração. A gente está para lançar mais um livro, tá, compilando experiências aí do NTQI, especificamente sobre empreendedorismo tecnológico, e a gente tem um bloco lá para falar de várias categorias, várias modalidades com que empresas grandes se associam com startups pequenas, mas falamos de empreendedorismo tecnológico também de uma maneira mais ampla, são 18 capítulos, a gente está muito motivado com esse livro, está ficando bem legal, a gente espera terminar esse trabalho aí e fazer um lançamento aí, principalmente nas plataformas digitais aí, nos próximos meses, né? Temos ali também a colaboração sempre presente da professora Adriana, que é autora de uns primeiros capítulos lá da obra, e praticamente todo mundo trabalhou perto da gente nos últimos anos aí nesse tema, tem uma contribuição lá para oferecer. Eu deixo aqui também o meu agradecimento à CAPES, que financiou uma boa parte desse projeto ao longo do meu período de estágio pós-doutoral no exterior, no ano passado. Tem umas coisas saindo no forno, tá? Por enquanto a gente não tem esse texto pronto, mas em breve a gente quer deixar pronto e disponibilizar o estudo de campo que nós fizemos, tá? Eu tive a oportunidade de pesquisar 6 empresas norte-americanas que estão com engajamentos em diferentes perspectivas com startup, outras 6 empresas atuantes no Brasil, tá? E já identificamos ali algumas estratégias predominantes que são distinguíveis por um propósito de inovação e formas de engajamento, tá? A gente está muito motivado aí com essa discussão, são muito interessantes, tanto como propósito explicativo do que está acontecendo nessa área, e também para orientar empresas que estão pensando em buscar uma estratégia de digitalização, de inovação de uma forma geral, buscar isso por meio de parceiros, como é o caso das startups. Então a gente está também muito empolgado aí com essas implicações e com a manifestação desse fenômeno em diversos setores industriais, que é uma parte do nosso foco de análise.